Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim, que também esteve a postos nesse fim de semana nos debates que foram realizados e transmitidos aqui pela Nova Brasil FM em Brasília, no Rio, São Paulo. O Diego esteve lá também fazendo pergunta e conta pra gente um pouquinho como é que foi esse debate em Brasília, Diego. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Uma ótima semana para vocês, para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Aqui em Brasília, o debate SBT Brasília com parceria da Nova Brasil FM foi marcado pela ausência do governador Ibanez Rocha, do MDB, que é candidato à reeleição. Ele lidera todas as pesquisas de intenção de voto até aqui. Existe em torno dele uma possibilidade ali, uma expectativa de possibilidade de vitória ainda no primeiro turno e, por algum motivo, Ibanez Rocha avaliou que não seria importante ou necessário participar desse debate com outros 6 candidatos ao governo do Distrito Federal. Então nós tivemos a participação dos demais principais candidatos, como Leandro Graz, do PV, que é o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula aqui em Brasília, o empresário Paulo Otávio, do PSD, do Gilberto Kassab, partido do Gilberto Kassab. Também tivemos a participação da Leila do Vôlei, que é senadora pelo PDT, candidata ao Palácio do Buriti. O Isalci Lucas, também senador. Tanto a Leila como o Isalci estão no meio do mandato e estão tentando a vaga ao Palácio do Buriti. O Isalci é do PSDB. Além disso, Queca Bagno, que é uma assistente social candidata do PSOL aqui em Brasília, e o Coronel Moreno, que é o candidato, digamos assim, bolsonarista raiz aqui em Brasília. Ele é do PTB, foi comandante do BOP muito tempo, tem até um modo de falar, um modo de ser muito semelhante ao do presidente Bolsonaro. Pela ausência do Ibanez, os demais candidatos aqui em Brasília foram para cima dele, sobretudo o Leandro Graz, do Partido Verde. Ele é deputado distrital, foi o primeiro deputado distrital eleito aqui em Brasília pelo Partido Rede Sustentabilidade, depois ele migrou para o Partido Verde e hoje é candidato ao Palácio do Buriti. Ele disse que o governador Ibanez fugiu do debate, chamou ele de fujão, disse que o Ibanez não governa para o povo e sim para os amigos, chamou o governo do Ibanez de um governo de ação entre amigos. O empresário Paulo Otávio frisou muito o fato de ser empresário, dizendo que poderia fazer na gestão pública o que ele já fez na iniciativa privada aqui em Brasília, prometeu um governo sem filas. Ele até foi questionado pela Leila do Vôlei em determinado momento como é que ele ia fazer isso. Ele citou pegar como modelo outros estados, outros países. Não deixou tão claro como é que ele vai fazer para ter um governo sem filas de benefícios, sem filas no CRAS, por exemplo, que é para se ter acesso aos benefícios sociais aqui em Brasília, e onde morreu uma mulher há cerca de um mês. Uma mulher morreu na fila do CRAS esperando um benefício aqui em Brasília, por isso esse assunto foi muito latente no debate daqui. Outros assuntos foram muito marcantes no debate do sábado à noite aqui entre os candidatos ao governo do Distrito Federal, como o transporte público, é sempre uma questão a ser tratada, moradia digna. Tivemos um pouquinho também de debate ideológico em relação às escolas militarizadas. A gente tem aqui em Brasília algumas escolas que têm gestão compartilhada entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar. O candidato bolsonarista defende isso. Leandro Graz, apoiado pelo ex-presidente Lula, fez algumas ponderações. Se falou também até sobre os CACs, aqueles colecionadores, a questão das armas, mesmo isso não tendo nada a ver com o governo, né? Um governador não pode interferir nisso, isso é legislação nacional, isso é Congresso Nacional que decide, mas também isso, para vocês terem ideia, a gente está tão mergulhado nessas questões ideológicas também, essas pautas nacionais invadiram também, tomaram conta do debate aqui local. Também se falou muito do crime de grilagem, por exemplo, que é uma coisa muito latente, histórica aqui em Brasília. E o Isalci Lucas, senador do PSDB, chamou a atenção, aproveitando a ausência do governador Ibanez, chamou a atenção para a operação que nós tivemos aqui em Brasília em meio à pandemia da Covid-19 e que levou para a cadeia alguns representantes da Secretaria de Saúde do governador Ibanez. Foi basicamente esse o resumo desse debate de sábado. Foi um debate bacana, viu, Mauro e Michele? Eu concluiria dizendo o seguinte: às vezes a gente, até comentei isso no próprio dia do debate aqui no ar com o nosso ouvinte local, mas a gente às vezes tem um mau costume de achar que um bom debate é um debate necessariamente com briga, com atrito, com confronto.
E não é isso, né? A gente teve aqui em Brasília um bom debate, um debate de nível. A gente teve ali um ou outro momento de uma resposta mais dura entre o Coronel Moreno e a candidata do PSOL, Queca Bagno. Também tivemos ali o Leandro Grazi, em algum momento também com esse Coronel Moreno do PTB. Mas foi um debate em que quem assistiu e quem acompanhou, e quem não assistiu e quem não acompanhou perdeu, porque foi de fato bem bacana, mas pode acompanhar no nosso YouTube também, tá lá, da Nova Brasil. Mas quem acompanhou pôde pelo menos ver um pouquinho da postura do candidato. Tem gente que fala, debate é muito curto, é muito rápido, né? Mas dá para você ver ali a postura, como é que ele lida com o improviso, isso é importante para uma pessoa pública, como é que ele reage a situações inusitadas, a situações inesperadas, as perguntas dos jornalistas, obviamente eles não sabiam quais seriam, né? Ver como é que essa pessoa responde isso, como é que ela lida com assuntos mais sensíveis. Enfim, faço um balanço bastante positivo e aproveito para agradecer a toda a equipe da Nova Brasil FM aqui em Brasília, que esteve toda envolvida nesse sábado à noite. Mauro, Michele. É muito fácil, viu? Quem perdeu algum dos debates, você joga lá no Google Debate Nova Manhã. Aí tem lá o nosso link, Nova Legal. Manhã Brasília, Nova Manhã Rio de Janeiro, Nova Manhã São Paulo, com os links não só do momento do debate, que são as 2 horas, mas também aquela prévia que a gente faz a 1 hora antes, as análises finais, a meia hora seguinte. Vale a pena o pessoal que não conferiu, conferir esses embates de ideia. E estamos nos preparando para o debate da semana que vem, do sábado que vem, né, Diego? Aí sim, com candidatos à presidência da República e com sinalizações positivas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, de que ele deve participar, e também do ex-presidente Lula, que são os 2 primeiros colocados. Mas vai ter debate independentemente disso. O púlpito deles vai estar lá, se eles não forem, vai estar vazio o púlpito. E os eleitores é que vão perder, né? Afinal, são os 2 primeiros colocados e vai ser muito importante também ficar de olho nesse debate, certo, Diego? Certo, estarei aí. Sexta-feira a gente se encontra aí já em São Paulo. Muito bom, muito bom. Todos juntos aqui. E, Michele, você acompanhou no sábado, você esteve lá, fez perguntas no debate para o governo de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente do que foi debatido por lá, quais foram as suas impressões, os bastidores também que você apurou. Bom, esse debate com os 5 primeiros colocados aqui em São Paulo, nas pesquisas, então, Fernando Haddad do PT, Tarcísio de Freitas do Republicanos, Rodrigo Garcia do PSDB, Elvis César do PDT e Vinícius Poit do Partido Novo. Me chamou muito a atenção, já logo no primeiro bloco do debate, como foi colocada a questão fiscal e econômica do Estado de São Paulo. Você vê que existe uma grande preocupação, e uma preocupação justa, né? Quando você vê aí que os gastos têm que ser enxugados, as contas cada vez mais apertadas, justamente de como colocar em prática muitas das propostas. E aí, mais uma vez, o atual governador Rodrigo Garcia, que era o vice do Dória, que assumiu há aproximadamente 5 meses o governo de São Paulo, foi meio que o alvo dos outros participantes, mas até numa intensidade menor do que eu esperava, porque nas últimas pesquisas, o Rodrigo Garcia subiu bem, já está tecnicamente empatado em segundo lugar com o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é o representante aí do presidente Jair Bolsonaro na disputa aqui para o governo de São Paulo. E existia até uma expectativa de que Rodrigo Garcia fosse ainda mais alvo do que foi. Se a gente considerar ali, ele foi um dos mais atacados, até por ser o político que está no cargo atualmente. Então, ele é muito cobrado pelo que fez e o que deixou de fazer dos outros candidatos, mas até que numa intensidade um pouco menor do que eu e talvez outros jornalistas esperavam. Um outro ponto também que me chamou a atenção, que a gente esperava muito, e foi feito isso talvez em outros debates, é a nacionalização do debate. O que foi muito bom para o eleitor de São Paulo, né? Porque a gente fala desse debate de um nível um pouco mais elevado, e quando você começa a nacionalizar para ficar naquele, porque o PT, porque o Bolsonaro, porque... E perde um pouco, né? O eleitor de São Paulo, ele perde um pouco a oportunidade de ouvir o que os candidatos têm a dizer para São Paulo. Então, isso foi um aspecto bastante positivo. Tanto o Tarcísio de Freitas quanto o Haddad, eles praticamente só citaram ali seus padrinhos políticos no final do debate, no último bloco, nas considerações finais, nominalmente. Mesmo temas relativos ao estado de São Paulo. Isso, obviamente, um ou outro um pouquinho mais nacionalizado, como não poderia, mas não ficou em torno daquilo. Então, acho que isso foi muito positivo. E aí, obviamente, teve em alguns momentos aquela coisa de padrinho político, né? Do Haddad acusando o Garcia. Você quer esconder os seus padrinhos políticos. E aí o Garcia falando, eu não tenho padrinho político. O Tarcísio de Freitas, né? Também o fato dele não ser de São Paulo, isso também foi alvo em alguns momentos ali dos adversários.
mas de uma forma geral eles conseguiram falar bastante sobre segurança pública, sobre saúde. Outro tema muito abordado foi a questão da violência contra a mulher e políticas públicas para que as mulheres tenham mais oportunidades. Isso foi muito bacana. Elvis César e Vinícius Poit focaram bastante também nessa questão da eficiência da máquina pública e puxaram também a questão da corrupção, alguns ataques ao histórico do PT. E deu para sentir um clima um pouco mais ameno ali entre os candidatos do Novo e do Republicanos. Acho que esse é um resumo. Obviamente que todo mundo que assiste o debate acaba tendo ali um foco maior, né, em uma questão, outra. Mas acho que isso que eu destacaria é uma ótima oportunidade para os eleitores de São Paulo também, viu, Diego? Bacana. O Diego contando sobre como foi o debate em Brasília, a Michele contando como é que foi o debate em São Paulo. Diego, obrigado por hoje.